Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Dando continuação aqui ao nosso curso de Python Flat, hoje vamos falar sobre rows, ok? Então, da vez passada nós falamos sobre container, então rows também é mais uma outra forma que nós temos de nós podemos organizar os elementos dentro da nossa página, ok? Temos aqui uma pequena definição, ok? Row, ok? É um controle que exibe seus filhos em uma matriz horizontal, que é dessa forma que está aqui que nós podemos ver. Todos os elementos estão organizados horizontalmente, não oriental, ok? Para fazer com que um controle filho se expanda e preencha os espaços horizontal disponível, defina sua propriedade de expansão. Então, essa aqui é uma row, ok? Onde todos os elementos foram organizados da forma horizontal, ok? Então, vamos lá ver como é que nós podemos organizar os nossos elementos, ou talvez os nossos containers, ou outra coisa, que nossos botões, tudo aquilo, em forma horizontal, ok? Usando row and fade, ok? Então, isto vai ser do gênero. Se eu vier aqui, então, isso aqui é o que nós falamos da vez passada, ok? Aprendemos como nós podemos criar container e também estilizar as propriedades de um container. Agora, para que nós possamos ver dessa forma que nós estamos a passar esses elementos aqui, ok? Da forma padrão, sem nenhuma estrutura. Então, como nós dissemos, esses senhores aqui, os containers, nos ajudam com que nós possamos organizar os nossos elementos, ok? Dentro da nossa página. Então, tá aqui passando dessa forma, ele organiza assim, ok? Então, nós também podemos organizar isso aqui horizontalmente, ok? Usando o row. Então, para talvez, para que nós possamos passar um elemento em um row, ou talvez para que nós possamos organizar os elementos em um row, nós podemos fazer o seguinte, ok? Vamos lá dizer, ok? Criando. Está muito colado, deixa eu dar um pouco de espaço. Criando row. Para que nós possamos criar um row, vai ser o seguinte: vocês terão que criar um nome, ok? Vamos lá dizer. Só para simplificar, irei chamar mesmo de row, não faz mal. E o row ele é criado da seguinte maneira, ok? Nós devemos chamar o ft.row dessa forma aqui e vamos abrir aqui, ok? Então, aqui dentro nós também podemos estilizar, ok? Essa mesma row. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, por exemplo, spacing, que é para espaço, ok? Spacing, ok? Igual a 5, que é tipo um espaçamento entre os elementos, 5. E aqui eu irei passar tipo um control, ok? Controls igual a, posso dizer por exemplo, item, ok? Então, aqui, esse item aqui vai ser uma lista que eu irei criar, onde eu irei passar os elementos que irei inserir para dentro dessa mesma row, ok? Então, vou criar aqui tipo uma lista, ok? Lista de elementos, até nem bem elementos, ok? Lista de controles, lista de controles, como nós já havíamos dito, ok? Então, tudo isso aqui, esses botões, tudo isso aqui são controles dentro do Flat, ok? Então, essa minha lista, onde está mesmo a minha lista? Não, ok. Irei chamar, por exemplo, item, okay? Esse nome aqui pode ser qualquer nome, não faz mal. Então, item vai ser igual a, vai ser uma lista. Então, esses senhores que eu passei aqui, esses containers que eu passei aqui, em vez de eu passar assim, irei removê-los, irei passar dentro dessa lista aqui, ok? E agora, aqui no add, eu vou adicionar essa row aqui. Okay? Até que nem coloquei igual, meu Deus. Igual, ok? Então, aqui eu vou pegar essa row e vou passando aqui, ok? Vamos lá dizer row. Salvei e executei. Se eu executar, veja, agora estou obtendo isso aqui, ok? Inicialmente ele estava passando da forma padrão, que ele organiza por colunas em forma padrão. Agora, uma vez que eu já estou usando o row, ok? Eu dei espaço entre eles de 5. Como nós podemos ver aqui, já está organizando tudo em forma de row, ok? Como dizemos, esses containers e row, ele nos ajuda com que nós possamos, estruturar melhor o nosso app. Então, aqui esse espaçamento que nós demos aqui foi de 5, então vamos tentar aumentar esse espaçamento. Em vez de 5, vamos passar pelo menos 10. Salvei, Ctrl+Alt+B, executei. Peguei ele aqui, como podemos ver. Agora o espaçamento aqui aumentou. Se eu pegar o anterior, anteriormente aqui o espaçamento era somente isto. Agora aqui aumentamos um pouquinho mais o espaçamento, ok? Entre os elementos, ok? Desculpa, entre os containers que estão dentro desse row aqui, desse row que acabamos de criar, ok?
Então nós podemos passar mais várias rows, ok? Por exemplo, se eu copiar essa mesma row aqui, venho aqui, colo aqui, aqui eu posso dizer tipo row 1, desculpa, row 2, então, irei pegar aqui o row 2, salvei, coloco aqui vírgula e insiro aqui, Ctrl Alt B. Então podemos ver aqui que ele passou agora aqui o segundo row, ok? Essa aqui é o primeiro row, essa aqui é o segundo row, e assim em diante nós podemos organizar os elementos, ok? Agora veja, para além do row também tem a coluna, ok? Mas vamos definir o que é isso, coluna. Então aqui temos coluna, ok? Um controle que exibe seus fios é uma matriz vertical. Então a coluna ela organiza os elementos verticalmente, ok? Para fazer com que um controle filho se expanda e preencha os espaços verticais disponíveis, definida a sua propriedade de expansão. Então, essa aqui é uma coluna. Como nós podemos criar uma coluna? Vamos lá testar também. Vamos tentar criar uma coluna, ok? Então, para que nós possamos criar coluna aqui, em flat, é simples, ok? Então, eu vou reutilizar esse senhor aqui, ok? Dê-me só esse comentário. Desce um pouquinho, vou colar aqui, criando coluna. Coluna, criando coluna. Vamos fechar aqui um pouquinho. Posso chamar aqui coluna. Então, essa coluna aqui em vez de row, eu vou chamar coluna, ok? Column, tá aqui, espaçamento 10, acho que é muito, podemos colocar aqui 5, e controls, podemos passar também esse mesmo itens que nós temos aqui, ok? Vou utilizar essa mesma lista aqui de itens, ok? Então, passar aqui os controls. Então, agora aqui eu vou pegar essa coluna e também vou inserindo aqui, ok? Colei, salvei, Ctrl Alt B, executei. Como podemos ver aqui, agora, esse aqui é o primeiro, ok? Onde estão organizados dentro de uma row. Esse aqui é o segundo exemplo, onde estão organizados agora em forma de uma coluna, ok? Então, o flat, inicialmente, ele organiza os elementos, ou melhor dizer, os controls, de forma de uma coluna, ok? Usando colunas. Então, nós podemos alterar essa mesma ordem. Pode ser como lista, pode ser como row, ou então como coluna, ok? Como linhas ou coluna mesmo, que é vertical ou então horizontal. Então, como vocês podem ver até aqui mesmo, que já tem dessa forma aqui, ele nos permite com que nós possamos organizar os nossos elementos para dentro da nossa página. Como está a ver aqui, as coisas estão começando a ser organizadas aos poucos, ok? Está ganhando estrutura. Para além do row e coluna, também tem o stack, ok? Então, vamos lá ver como é que é o stack, ok? Vamos lá ver a definição. Temos aqui stack. Stack, ok? É um controle que posiciona seus fios uns sobre os outros, ok? Este controle é útil se você deseja sobrepor vários fios de uma forma simples. Por exemplo, tendo alguns textos e uma imagem sobrepostos com um gradiente e um botão anexado na parte inferior. Stack também é útil se você deseja implementar animações implícitas que exigem o conhecimento da posição absoluta de um valor alvo. Então vamos lá tentar ver como é que nós podemos criar, ou melhor, como é que nós podemos usar o stack. Então, para que nós possamos usar stack no flat, nós vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou manter esses exemplos aqui mesmo, darei aqui apenas um pouquinho de espaço. Isto vai ser o seguinte. Então, eu vou criar uma variável aqui, vou abreviar para ST. Então, o FT, depois vamos fazer ft.stack, ok? Stack dessa forma aqui, stack. Eu vou abrir aqui parênteses, ok? E dentro desses parênteses aqui nós vamos passar os elementos do stack, ok? Então, os elementos normalmente são passados em forma de uma lista, ok? Eu posso abrir aqui uma lista, faço isto, um pouquinho de espaço, venho aqui. E aqui dentro dessa lista eu posso passar vários controles, ok? Vários controles para essa mesma stack, ok? Por exemplo, eu posso passar aqui, como por exemplo, vamos lá ver, um botão. Vou utilizar isso aqui, ok? Para evitar escrevermos tanto. Posso passar esse botão aqui. Então, acho que seria melhor se eu começar com esse botão. Eu posso passar esse botão aqui. Eu copio esse botão. E eu vim aqui nessa stack. E posso colar aqui. Ok? Então, depois disso eu tenho que colocar também vírgula.
ok? Dessa forma acreditamos que está. Então, após nós adicionamos o nosso primeiro elemento, ok? Deixa-me só colocar aqui uma vírgula, ok? Então, aqui nessa lista nós vamos passar todos os elementos, ok? Após isso também nós podemos definir as propriedades do nosso stack, ok? Por exemplo, deixa-me alterar a largura, width vai ser igual, por exemplo, a 300, vírgula, e a altura também vai ser igual a 300, ok? Salvei. Então, tenho que adicionar agora a minha stack para dentro do nosso view. Ok, deixa-me só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da nossa janela, pelo menos para 1000. Isso é muito. Ok, salvei. Se eu agora salvar e executar, vamos lá ver. Como podemos ver aqui, o primeiro elemento já foi inserido, ok? Então, nós podemos mais inserir outros elementos aqui dentro da nossa stack. Ok, irei tentar inserir uma imagem. Faço isto aqui. Então, aqui eu posso inserir imagem, ok? Aqui nós usamos o ft.image, abre e fecho. E aqui dentro eu passo os parâmetros, ok? Desculpa, as propriedades para essa imagem aqui. Faço isto aqui. Faço o seguinte, ok? Então, posso dizer aqui source, ok? Source é igual, então aqui é onde eu vou passar o caminho da imagem. Então, ele começa assim, um f-string. Então, nessa localidade aqui eu já tenho a minha imagem, que é essa imagem aqui. Ok, tenho essa minha imagem aqui, então irei apresentar essa imagem. Eu posso dizer o seguinte, nome da imagem é jo.png, que é o formato dessa imagem, vírgula, e também posso definir a largura, por exemplo 150 é suficiente, vírgula, a altura também, 150, vírgula. Então, se eu salvar e executar, vamos lá ver. Como podemos ver aqui, a imagem foi inserida, ok? Aqui é o primeiro elemento e o segundo elemento. Então, como nós dissemos, o stack ele vai adicionando os elementos um por cima do outro, ok? Ele sobrepõe os elementos. Então, se eu remover esse senhor aqui, vem cá, também posso mais adicionar outro elemento, ok? Por exemplo, esse aqui foi o último elemento, coloco aqui a vírgula. Por exemplo, mesmo essa coluna aqui, esse row, eu também posso inserir aqui, ok? É só eu pegar todo ele, porque esse row aqui veja, este row aqui, ele já tem vários elementos que nós inserimos, ok? Que estão aqui, tipo, todos esses itens estão aqui, todos esses containers estão aqui. Então, eu posso pegá-lo e simplesmente inseri-lo aqui. Inserir, vírgula, salvei, Ctrl Alt B, executei. E, bom, pronto, está aqui. Ele também foi inserido, ok? Mas, como dissemos, no stack, os elementos vão sendo inseridos, ok? Eles vão sobrepondo uns pelos outros, ok? Como estão todos aqui. Colocamos aqui mais esses senhores aqui. Então, essa é a forma como tu podes usar o stack se tu gostaria de usar essa estilização em flat, ok? Então, eu sou o João, vamos ficar por aqui. No próximo vamos falar mais sobre outros controles do flat, ok? Para que até que nós possamos chegar no momento em que vamos estar preparados de criarmos um projeto completo em flat. Então, vamos ficar por aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e muito obrigado. Fui.